Queridos alunos, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje é dia de falar de Direito Processual Civil 2 e é dia de falar de atletismo também. Queria trazer o conhecimento de vocês a história de um homem negro, bicampeão olímpico do salto triplo e que se formou em Direito na Faculdade Nacional de Direito. Imagina se na época dele, me refiro a Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico em 52 na Olimpíada de Helsinki e 56 na Olimpíada de Melbourne, na Austrália. Imagina se existissem jogos jurídicos nessa época. A nossa gloriosa nacional, a atlética da Faculdade Nacional de Direito, teria aí uma pontuação muito destacada, imagino eu, no salto triplo. Adhemar Ferreira da Silva foi um homem notável, foi uma figura esplendorosa, um homem uma origem muito humilde, nasceu em São Paulo. Ele foi trazido para o Rio de Janeiro para ser atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a partir daí ele trilhou uma carreira monumental no atletismo e foi uma pessoa de muito destaque também fora do esporte. O Adhemar Ferreira da Silva, além de bicampeão olímpico, ele foi adido na Embaixada do Brasil na Nigéria, no governo João Goulart. Ele se formou em Direito pela Faculdade Nacional de Direito em 68, um momento histórico incrível para a nossa faculdade. A faculdade estava em ebulição. Lembro que foi em 1968 que Vladimir Palmeira capitaneou. Vladimir Palmeira, também um destacado aluno da Faculdade Nacional de Direito, um político de muita repercussão nacional. À época ele era presidente da UNE e ele liderou a marcha dos 100 mil na Avenida Rio Branco contra a ditadura militar, uma marcha de cunho libertário, de cunho democrático, contra o fechamento das nossas instituições naquele período de turbulência do Estado brasileiro. Então, Adhemar Ferreira da Silva ele cursou Direito neste momento de efervescência. E, além disso, Adhemar Ferreira da Silva, eu falei de Vinícius de Moraes há algumas sessões. Adhemar Ferreira da Silva foi ator da peça Orfeu Negro, né? Então, uma figura absolutamente notável e aluno da Faculdade Nacional de Direito. Então, por isso que eu abri a nossa quinta sessão dizendo que hoje a gente falaria um pouquinho de atletismo no bojo de Direito Processual Civil. Bom, vamos falar de processo então, já que a gente já falou de jogos jurídicos, aí me remete a Araraquara. Ai, meu Deus! Desculpem a brincadeira, só para descontrair mesmo o início da nossa aula. Na aula de hoje a gente vai tratar de 3 pontos básicos. A gente vai falar das hipóteses de indeferimento da petição inicial. A gente vai falar das hipóteses previstas em lei de possibilidade de julgamento de improcedência liminar da petição inicial. E nós vamos falar da audiência de conciliação e mediação. Bom, para a gente tratar do tópico específico de indeferimento da petição inicial, eu gostaria de remeter aos senhores ao artigo 330 do Código de Processo Civil. O artigo 330 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses nas quais o juiz será obrigado a indeferir a petição inicial. O indeferimento da petição inicial nas hipóteses descritas no artigo 330 do Código de Processo Civil nos remete a uma extinção anômala do processo. Eu já trabalhei com os senhores o conceito de que o processo de conhecimento é um processo destinado à prolação de sentença e que a regra é a prolação de uma sentença que envolva o julgamento de mérito. Acidentalmente, existe a possibilidade de prolação de sentenças sem o julgamento de mérito, situação essa absolutamente anômala, né?
estamos tratando aqui de situações anômalas, situações em que não envolverá uma resolução de mérito. Os processos serão julgados extintos pelo juiz em situações que envolvem, seriam situações acidentais e laterais ao mérito. Muitas delas que envolvem defeitos na petição inicial, outras que envolvem o não preenchimento de requisitos específicos formais na identificação, na formação da capacidade postulatória, na ligação entre o demandante e o seu procurador nos autos, outras que envolvem condições da ação, e outras que são materializadas por uma situação de inépcia da petição inicial, né? Tradicionalmente, e o jargão, a praxe forense, acaba confundindo indeferimento da petição inicial com inépcia da petição inicial. Indeferimento é gênero e inépcia é espécie. Bom, gostaria de tratar com os senhores do rol taxativo do artigo 330 do Código de Processo Civil. Tá? Como eu disse aos senhores, indeferimento é gênero e inépcia é espécie. Então eu queria começar falando das hipóteses de inépcia da petição inicial. Espécie de uma das hipóteses de indeferimento da petição inicial. Ocorrerá inépcia da petição inicial quando faltar à petição inicial pedido ou causa de pedir. Tratei com os senhores da existência de elementos essenciais na petição inicial. São 3: partes, causa de pedir e pedido. Em não havendo causa de pedir ou não havendo pedido na petição inicial, por óbvio estaremos diante de uma situação de inépcia da petição inicial. E essa petição inicial deverá, por inépcia, ser indeferida. A segunda hipótese de inépcia da petição inicial ela se materializa quando estivermos diante da formulação de um pedido indeterminado. Eu recordo aos senhores que nós trabalhamos os conceitos de que os pedidos precisam ser certos e determinados. Eles precisam ter uma quantificação. Eles precisam ter a sua extensão bem definida pela petição inicial. E essa exigência, ela só é amenizada, ela é atenuada em situações específicas em que estivermos diante da possibilidade de formulação de pedido genérico. Tá? Então, quando estivermos diante de um pedido indeterminado e esse pedido não estiver encartado dentro das hipóteses do artigo 324, que traz os elementos, traz as hipóteses nas quais a petição inicial poderá conter pedido genérico, a petição inicial deverá ser indeferida por inépcia. Uma terceira situação de inépcia da petição inicial é quando o pedido não decorrer logicamente da narração dos fatos. Imaginemos uma petição inicial que, quando da descrição da causa de pedir, disponha sobre a quebra de affectus societatis dentro de uma determinada sociedade empresária, o pedido que decorre logicamente da causa de pedir evidenciada pela quebra seria o pedido de dissolução parcial desta sociedade. Se o pedido não for de dissolução e sim for da manutenção da sociedade empresária,
evidentemente estaremos diante de uma situação de inépcia da petição inicial, tendo esta que ser indeferida. A última hipótese e a quarta hipótese de indeferimento por inépcia da petição inicial será manifestada quando estivermos diante de pedidos incompatíveis. Na última aula nós abordamos a possibilidade de cumulação de pedidos, quando são formulados mais de um pedido na petição inicial. Então, quando esses pedidos forem incompatíveis entre si, e aqui eu estou excepcionando, por óbvio, a situação de cumulação de pedido subsidiária, né? Nós vimos que a acumulação de pedido subsidiária contempla a possibilidade de pedidos incompatíveis. Então, quando estivermos diante de pedidos incompatíveis e não for esse pedido classificado como subsidiário, a petição inicial precisará ser indeferida por inépcia da petição inicial. Dando sequência às hipóteses de indeferimento da petição inicial e superada a espécie de inépcia da petição inicial, gostaria de trabalhar com os senhores os conceitos trazidos nos artigos 321 e 106 do Código de Processo Civil. O artigo 321 ele estabelece a possibilidade de correção da petição inicial. O magistrado ele identifica a inexistência dos requisitos detalhados no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Nós vimos que o artigo 319 estabelece uma série de requisitos formais à elaboração da petição inicial. E vimos ainda que o artigo 320 exige a juntada de documentos essenciais à comprovação do direito alegado. Então, quando o juiz se depara com o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 319 e 320, o artigo 321 diz que é imperiosa a intimação do autor para emendar, para complementar, para ajustar a petição inicial aos requisitos necessários do 319 e do artigo 320. Mais uma vez, primazia do julgamento de mérito. Mais uma vez, é uma oportunidade sendo dada ao demandante, ao autor, para corrigir vícios que impossibilitariam o enfrentamento de mérito daquele determinado processo. O objetivo da tutela jurisdicional moderna é resolver o bem da vida levado à apreciação do Poder Judiciário e não encontrar soluções laterais, soluções que não resolvam a questão que efetivamente é posta em juízo. Então, o artigo 321 ele estabelece a possibilidade de emenda da petição inicial. E aí, nesse caso, a petição inicial somente poderá ser indeferida se o autor não providenciar a emenda da petição inicial, a correção da petição inicial, num prazo de 15 dias. Esse prazo, por óbvio, tem natureza processual, ele é contado em dias úteis. Tá? Mas se o autor não promove a emenda da petição inicial, aí, por óbvio, o juiz deverá proferir uma sentença de indeferimento da petição inicial, sentença essa sem enfrentamento de mérito. Além da hipótese do artigo 321, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma hipótese constante no artigo 106. Perdoe-me. No artigo 106 do Código de Processo Civil. O artigo 106 dispõe que existe uma obrigatoriedade legal de indicação na petição inicial por parte do patrono da petição inicial, por parte do autor, por parte do advogado constituído pelo autor,
de indicação do seu endereço e dos seus contatos para intimação. Leia-se o seu e-mail, o seu endereço, o seu telefone de contato. Existe uma imposição trazida pelo 106, até para facilitar a prática de atos de comunicação processual, que o advogado do autor ele decline na petição inicial o seu endereço físico ou endereço através de correio eletrônico, né? O não atendimento dessa especificidade gera a possibilidade do juiz intimar o advogado do demandante, o advogado do autor, para a correção desse vício no prazo de 5 dias. Prazo esse de natureza processual também, que deverá ser contado em dias úteis. Se o advogado do autor não promover a informação de suas informações essenciais de identificação enquanto patrono e enquanto advogado habilitado a receber intimações, o juiz deverá extinguir o processo sem análise de mérito, indeferindo a petição inicial. Gostaria de fazer uma observação aos senhores com relação ao artigo 330, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O artigo 330, parágrafo 2º, traz mais uma hipótese de indeferimento da petição inicial. O artigo 330, parágrafo 2º, dispõe o seguinte: nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, espécie de indeferimento da petição inicial, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, permitam-me acrescentar as hipóteses de inépcia, que foi a primeira espécie de indeferimento da petição inicial a qual eu fiz menção, a hipótese trazida no artigo 330, parágrafo 2º. Então já vimos as espécies de inépcia, já vimos uma modalidade de indeferimento que ela se subdivide pelos artigos 321 e artigo 106. Eu complementei com os senhores, trazendo a redação do artigo 330, parágrafo 2º, uma espécie específica de inépcia da petição inicial, que é aquela na qual o autor não declina na petição inicial em determinadas causas de pedir que decorrem de contratos de empréstimo, de financiamento e de alienação de bens. Qual é o valor controvertido? Qual é o valor que está sendo questionado naquele determinado processo? E aí eu queria avançar com os senhores nas duas últimas modalidades, nas duas últimas hipóteses de indeferimento da petição inicial. A primeira faz menção à ilegitimidade de partes, quando o juiz, ele apenas da simples leitura da petição inicial, ele acaba aferindo que o autor ele é parte legítima para figurar no polo passivo, ou até quando ele consegue aferir da própria narrativa da petição inicial, de que o réu teria sido incorretamente indicado para figurar ou para compor o polo passivo da ação. Então, a ilegitimidade de partes é sim causa de indeferimento da petição inicial, e a falta de interesse processual.
Lembro aos senhores que ilegitimidade de partes e falta de interesse processual compõem as condições da ação, que nada mais podem revelar que condições ao exercício adequado do direito de ação com o escopo de gerar um julgamento de mérito. Nós vimos que o direito de ação é um direito incondicionado, mas existem questões, existem condições para que ocorra um julgamento de mérito. E essas condições inerentes ao direito de ação, elas se subdividem entre ilegitimidade de partes e na falta de interesse processual. O Código de 73 ele trazia uma terceira condição da ação, que seria a possibilidade jurídica do pedido. Essa aferição ela foi, pela dinâmica do Código de 15, ela foi transpassada por uma análise de mérito. Se o pedido é juridicamente impossível, esse pedido é improcedente, ele não é ele não deixa de ter um enfrentamento meritório, tá? Então, para concluir as hipóteses de indeferimento da petição inicial, a gente tem as hipóteses de inépcia da petição inicial, a gente tem as hipóteses de defeito na petição inicial e não correção e não emenda nos prazos de 15 dias sob a ótica do artigo 321 e do prazo de 5 dias sob a ótica do artigo 106. E nós temos a hipótese de indeferimento da petição inicial por ausência de condições da ação. Cumpre esclarecer ainda sobre esse tema que nós estamos falando de decisões proferidas sob a roupagem de sentença. São sentenças que encerram a relação processual sem o julgamento de mérito, sentenças estas lastreadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, e nós veremos de forma mais detida quando nós analisarmos sentença, mais à frente dentro do nosso programa. O que eu queria abordar com os senhores nesse momento é que essas sentenças, elas ensejam a interposição por parte do autor inconformado com o indeferimento da petição inicial, elas ensejam a interposição de um recurso de apelação. A gente não vai ver recursos em Direito Processual Civil 2, mas quando nós estivermos trabalhando o conceito de sentença, eu vou falar especificamente dos outros tipos de provimento jurisdicional, abordarei decisões interlocutórias, que são as decisões recorríveis, decisões interlocutórias e sentenças, e aí nós faremos um paralelo entre os recursos cabíveis em cada uma das hipóteses de decisões proferidas, seja decisão interlocutória, seja sentença. Nesse caso, a sentença de indeferimento da petição inicial e as sentenças em via de regra, elas desafiam o recurso de apelação. O autor poderá interpor o recurso de apelação. Esse recurso de apelação, ele abre um juízo de retratação ao juiz que proferiu a sentença de extinção sem julgamento de mérito pelo indeferimento da petição inicial. Ele poderá se retratar e, se ele se retratar, o processo terá seu curso normal. Se não houver a retratação, o recurso de apelação ele segue para o Tribunal de Justiça para que haja um reexame, uma reavaliação da correção ou não da sentença de indeferimento da petição inicial. Dando sequência, eu gostaria de abordar com vocês a hipótese de improcedência liminar do pedido. Aqui a gente está falando de uma hipótese de sentença de mérito. Ao julgamento de mérito, em desfavor
do demandante em desfavor do autor, sem que para isso haja a necessidade de manifestação do réu ou de citação do réu para apresentação de algum tipo de esclarecimento ou defesa. Temos aqui a presença do fenômeno, do princípio da economia processual. O Poder Judiciário, ele não incomoda de maneira indevida o réu e ele se antecipa num julgamento a prima facie de mérito em situações de mérito em que ele, judiciário, já tem posições tidas como vinculadas ou vinculativas ou obrigatórias para determinadas matérias postas em juízo. Mais à frente, creio eu que em Direito Processual Civil 3, nós teremos a oportunidade de ver o sistema de formação de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, que, de certa forma, visam afastar aquelas decisões randômicas. Então, se o judiciário ele já se pronunciou de forma robusta sobre uma determinada questão, ele precisa colocar à disposição, ou ele precisa exigir que essa posição ela tenha uma certa autoridade sobre os juízes de primeiro grau. E isso gera um fast track, isso gera um caminho rápido de julgamento, logicamente que sempre a desfavor do autor, né? Quando não existe a possibilidade de prolação de sentença liminar de procedência, de mérito, prima facie, sem, logicamente, o exercício do contraditório da ampla defesa. Porque você não, por razão óbvia, você não pode condenar ninguém sem que a essa pessoa seja dada a oportunidade de defesa. Nesse caso, é a moeda reversa. Nesse caso, num ambiente de economia processual e num ambiente em não trazer desnecessariamente para um processo um réu, numa ação que visivelmente o julgamento de mérito lhe será favorável ao réu, o juiz ele tem a possibilidade de julgar através de sentença, julgar improcedente, de maneira liminar, o pedido do autor. Essas hipóteses estão previstas no artigo 332. Vamos a elas? O artigo 332, o artigo 332, ele detalha e ele exara que nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, aquelas matérias de direito, são matérias que independem da colheita de provas, são matérias que são aferíveis e julgáveis simplesmente mediante razões jurídicas. As razões fáticas aqui, elas ficam num segundo plano. Então, voltando à redação do artigo 332. Nas causas que dispensem a fase introdutória, o juiz, independentemente de situação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso 1º. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Volta à questão dos precedentes. Uma das funções do STF e do STJ é pacificar o entendimento sobre matéria constitucional, no caso do STF, e no caso do STJ, sobre matéria infraconstitucional. Então, toda vez que houver o ajuizamento de uma ação por intermédio de petição inicial que invoque pedido que contrarie entendimento constante em enunciado de súmula do STF ou do STJ, não há necessidade de citar o réu. Aquela ação
aquela demanda está fadada ao insucesso, porque o julgador ele está vinculado a proferir um julgamento aderente à interpretação constitucional ou infraconstitucional dado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. A dinâmica de recursos repetitivos permite que um determinado recurso seja pensado, seja escolhido como um recurso de relevância e que possa representar outras pretensões similares. Esse recurso ele é um recurso modelo que gera um julgamento modelo, e esse julgamento modelo, por óbvio, ele precisa se aplicar a situações análogas, a situações similares. 3. Haverá a imposição ao julgador de primeiro grau, no sentido de proferir sentença liminar de improcedência do pedido quando o pedido estiver contrariando entendimento firmado pelo Poder Judiciário em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. O incidente de resolução de demandas repetitivas e o IAC, o IRDR e o IAC, o incidente de assunção de competência, são instrumentos, são incidentes colocados à disposição do Poder Judiciário para julgar em bloco um determinado tema de relevância, no caso do IAC, ou uma multiplicidade de casos colocados à apreciação do Poder Judiciário. E aí, através desse incidente do IRDR de um lado e o IAC do outro, o Poder Judiciário, sobre esta tramitação destes processos individuais, existe uma espécie de coletivização destas pretensões e a resposta a esses incidentes deverá ser replicada nos processos individuais. Então, qualquer tipo de pedido de ação ajuizada com pedido que contenha uma pretensão contrária a esse entendimento consolidado e formado através de IRDR ou IAC, essa ação ela está fadada ao insucesso, esta demanda está fadada ao insucesso e a petição inicial precisa ser julgada através de uma sentença de improcedência do pedido. Essa sentença de improcedência do pedido, por óbvio, é uma sentença de mérito, né? Na hipótese do artigo 330, a gente estava tratando de hipótese de indeferimento da petição inicial através de prolação de sentença sem enfrentamento de mérito. Aqui, o mérito já foi apreciado pelo Poder Judiciário, seja através da elaboração, da edição de uma súmula, seja através do julgamento de um recurso modelo, seja através do julgamento de incidente. A quarta hipótese de julgamento de improcedência liminar do pedido por prolação de sentença com enfrentamento do conteúdo de mérito, sem que haja necessidade de citação do réu, ocorre quando o pedido contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele tem uma determinada posição sobre uma lei estadual e essa posição ela está consolidada através de uma súmula. Qualquer tipo de pedido formulado que contraria essa súmula está fadado ao insucesso e ensejará um julgamento de mérito em desfavor
do autor, sem que para isso haja a necessidade de citação do réu para contestação ou para apresentação de resposta. Bom, para a gente concluir a nossa sessão de hoje, nossa quinta sessão, em sendo ultrapassada em sendo verificada a inexistência de nenhum vício ou de nenhuma mácula à petição inicial que possa ensejar o seu indeferimento, a sua extinção sem julgamento de mérito, com base no artigo 330, e também não sendo, também não estando presentes as hipóteses de julgamento com mérito, hipóteses estas de prolação de sentença de improcedência liminar do pedido, o magistrado, ao receber a petição inicial, em sendo o juízo de admissibilidade da petição inicial positivo, ou seja, não estando presente nenhum vício da petição inicial, não sendo manifestada nenhuma hipótese de inépcia ou de indeferimento, ou até de improcedência liminar do pedido, o procedimento comum exige a designação de audiência de conciliação ou mediação. A audiência de conciliação ou mediação, essas audiências estão detalhadas no artigo 334 do Código de Processo Civil. O artigo 334, ele estabelece a dinâmica da realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os senhores é a diferenciação entre conciliação e mediação. A mediação foi introduzida, é um método alternativo de composição de litígios, como é também a conciliação, mas a mediação ela foi introduzida no direito brasileiro pela Lei 13.140 de 2015. Essa lei trouxe, deu muita energia e deu muita força a este instrumento heterotópico de composição de litígios, esse instrumento, esse método alternativo. E a diferença fundamental da mediação para a conciliação está na figura do conciliador e do mediador. O mediador, ele tem uma posição de muito maior calma. A mediação ela é muito mais aderente a causas complexas. E o mediador, ele se coloca numa posição de simples condutor de sessões que podem até ser bipartidas, conforme a dinâmica trazida pelo 334, em que autor e réu, com liberdade total, possam, e sem direcionamento, né, por parte de quem preside a sessão, o mediador, uma das principais características do mediador, ele precisa estar, ele não pode oferecer soluções. Ele precisa ficar numa posição passiva, de entendimento de ponderações de parte a parte, sem oferecer ou sem direcionar soluções. Diferentemente do conciliador. O conciliador, e a gente vê isso muito em juizados especiais, o conciliador ele tem uma posição bastante ativa. Ele direciona a celebração de acordos, sim. Ele fala, ó, o entendimento do juízo é esse. Por que você não tá? Por que você pode melhorar um pouquinho a proposta?
Você pode, o autor, baixa um pouco a sua bola, diminui um pouco a tua pretensão, porque a gente vai encontrar, e a conciliação me remete a casos de natureza mais simples, que comportem esse tipo de acomodação, de menos para cá, mais para lá. Em questões contratuais mais entruncadas, isso não é, até porque você está tratando com conceitos e não há uma monetização tão direta. Então, o juiz, ao identificar a natureza das demandas, ele direcionará as demandas ou para conciliação ou para mediação. E aí a mediação ela é muito mais afeta a questões de natureza empresarial, né? E questões contratuais mais entruncadas do que a conciliação. E a conciliação, por sua vez, ela é muito mais aderente aos casos do dia a dia. As demandas repetitivas, as demandas de consumo. Então, feito esse esclarecimento, é importante que, se o autor na petição inicial ele não requer especificamente a sessão de mediação ou de conciliação, o autor ele tem a liberdade, o juiz, perdão, ele tem a liberdade para escolher qual o caminho, se é a sessão de conciliação ou se é a sessão de mediação. Mas esse ato é indispensável na marcha processual. Ele só será dispensável quando uma das partes se manifestar no sentido da desnecessidade da realização da audiência de conciliação ou mediação. O artigo 334, inciso 1, parágrafo 4º, tem uma redação um pouco estranha. Vocês vão perceber, a redação fala em ambas as partes. Não. Se o autor declina na petição inicial que entende desnecessária a realização da sessão de conciliação ou de mediação, não tem porquê o juiz perder tempo com a realização de um ato desnecessário. O autor ele demonstra que não tem interesse na utilização de métodos não convencionais ou dos métodos alternativos consistentes na mediação ou na conciliação. Simples assim. Então essa audiência ela tem que ser dispensada, esse ato ele não precisa ser praticado. A mesma coisa ocorre quando o réu, em recebendo a citação para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação, e essa citação ela tem que ocorrer num prazo de 20 dias antes da data designada para essa sessão ou de conciliação ou de mediação. Esse prazo, por óbvio, é de natureza material, então não é contado em dias úteis, né? São 20 dias corridos. O réu ele deverá, em até 10 dias antes da realização da audiência, ele deverá se manifestar. Se for do seu interesse a não realização da audiência, ele deverá formalizar para que seja impedida a prática de um ato desnecessário. Se o réu não tiver interesse na conciliação, se ele não tiver uma proposta de acordo, ou se ele não quiser participar de sessões de mediação, se ele entender que o direito dele é um direito que não comporta esse tipo de solução alternativa, ele terá um ônus legal de num prazo de até 10 dias, prazo esse de natureza material, até 10 dias antes da realização da audiência, ele deverá informar ao magistrado: olha, magistrado, eu não tenho interesse na realização desta audiência. E aí o magistrado terá tempo hábil para retirar o feito de pauta e o prazo para a apresentação de resposta, que o ato processual decorrente da não celebração, da não realização de audiência de conciliação ou mediação, ou da realização da audiência de conciliação e mediação com resultado positivo. Que resultado positivo seria esse? Uma autocomposição, a celebração de um acordo, né? O ato processual posterior à não realização da audiência de conciliação ou de mediação, ou a não realização de acordo,
nessas sessões de conciliação e de mediação é a abertura de prazo para resposta. Então, quando o réu se manifesta nos autos, no sentido de que ele não tem interesse, essa manifestação provável tem que ser tempestiva, ela tem que ocorrer em até 10 dias antes da data sugerida ou designada pelo magistrado para a realização da sessão. O prazo dele começa a correr ali. Quando o autor, na petição inicial, ele diz que não tem interesse na realização de sessão de mediação e de conciliação, o juiz ele já não faz a designação de sessão e ele determina a citação do réu, não para comparecimento à sessão de mediação ou de conciliação, mas aí sim para a apresentação de resposta. E aí o prazo ele passa a contar da juntada do mandado aos autos e o prazo, mandado de citação, e esse prazo é de 15 dias, tá? 15 dias úteis. Mas a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada quando a gente estiver analisando resposta do réu. 2 pontos que eu gostaria de abordar com os senhores para fechamento da nossa 5ª sessão. A existência de litisconsórcio. O que é litisconsórcio? É a existência de uma pluralidade de partes no polo ativo ou no polo passivo. Para que haja a dispensa dessa sessão de mediação e conciliação, e aí eu me refiro à questão de litisconsórcio passivo, porque no litisconsórcio ativo, normalmente a manifestação uníssona pela realização ou não de sessão de mediação, mas no caso de réus com procuradores distintos, existe a possibilidade de um dos réus entender que seria interessante a realização da sessão de mediação ou de conciliação e o outro não. Para que este ato seja considerado desnecessário e a audiência seja retirada de pauta, existe a necessidade de que todos os litisconsortes passivos entendam pela desnecessidade da audiência. Se um deles entender pela realização da audiência, essa audiência estará mantida. Tá? Segundo ponto que eu gostaria de discorrer com vocês para que a gente possa concluir essa sessão. Imaginemos a seguinte hipótese. O réu ele é intimado, ele é citado no processo e ele recebe uma intimação para comparecimento à audiência. Ele não se manifesta tempestivamente nos autos, dizendo que não tem interesse. Mas também não vai à audiência. O efeito prático desse não comparecimento é a impossibilidade de autocomposição. Mas o judiciário entende que o Código de Processo Civil instituiu uma regra que permite que o judiciário entenda essa ausência injustificada como uma espécie de ato atentatório à dignidade da justiça. Por que é um ato atentatório? Porque o judiciário entende que isso é um pouco caso com a corte. E sendo uma demonstração de pouco caso com a corte, evidentemente que estamos diante de um ato atentatório à dignidade da justiça, e esse ato atentatório à dignidade da justiça é passível de uma sanção de natureza processual. Essa sanção de natureza processual, ela é revertida ao Estado, ela é revertida na Justiça Estadual, ela vai para o Estado,
e na Justiça Federal ela é revertida para a União, né? Que são as fontes custeadoras do Poder Judiciário Estadual e Federal. Essa previsão, essa sanção, ela também guarda proporção com o valor atribuído à causa. Daí mais uma importância para a correta fixação do valor da causa, conforme falamos em sessões anteriores, e está prevista no parágrafo 9º do artigo 334. Para que a gente feche a nossa sessão de hoje, em sendo obtida a autocomposição, imaginemos que autor e réu compareçam, autor demonstra o interesse na realização da sessão, réu não se opõe à realização da sessão, compareça à sessão de mediação ou de conciliação, sessão de conciliação conduzida por conciliador, sessão de mediação conduzida por mediador, com posturas distintas, com posturas diferentes. Essa autocomposição ela é reduzida a termo, e ela é levada à homologação pelo Poder Judiciário. Então o juiz homologa esse autoentendimento, essa autocomposição entre as partes e profere uma sentença com julgamento de mérito. Há uma presunção de enfrentamento de mérito e essa resolução ela é delegada às partes que encontraram uma solução para aquele determinado objeto litigioso, passível de conciliação e de mediação, através de concessões recíprocas, através de um elevado entendimento entre as partes. Bom, espero que tenham compreendido os pontos dessa quinta sessão. A sexta sessão, nós vamos trazer noções a respeito das modalidades de resposta do réu, da possibilidade de resposta do réu e dos efeitos da rebeldia do réu com relação à apresentação ou não de resposta, serão os pontos que serão abordados na próxima sessão. Então, encontro vocês na sessão de número 6 e agradeço mais uma vez a vocês pela audiência e pela deferência ao meu trabalho aqui. Um grande abraço.